Eu acho, inclusive, que é interessante o Rafa compartilhar com a gente a experiência dele, porque o Rafa treina há muitos anos, Silvia. E eu acho que você tem propriedade para falar que, pelo menos na sua vida, o whey protein não é modinha. Não, na verdade eu era gordinho, resumidamente. Eu era gordinho e aí fiz um processo de emagrecimento com atividade física e dentro desse processo de emagrecimento eu tive um início difícil para tomar suplementação, para fazer alguma suplementação, porque eu achava que eu ia voltar a ser gordo. Mas depois de muito meu treinador e as pessoas com quem eu me ensinaram a treinar e a alimentar direito, conversaram e a gente vai aprendendo e entendendo que aquilo, dentro de um processo equilibrado de treino e alimentação, faz parte. E aí sim eu introduzia o whey protein na minha... Tem quanto tempo que você toma? Já tem uns 10 anos. Aí, gente, quando então... era mato, whey protein era mato. Tudo era barato, tudo era na mato, verdade, era né? barato, ninguém conhecia. E aí eu comecei esse processo e o whey protein, ele realmente faz muito bem, faz muito sentido para quem tem uma atividade física intensa, porque você consegue uma reestruturação física mais adequada, ele te ajuda no ganho de força, no ganho de massa, e é um processo lento e contínuo, né? Não é da noite pro dia que você vai começar a tomar whey protein, você vai ficar forte. Poxa. Não é isso? Ô, Silvia, e o Rafa falou um negócio muito legal aqui. Ih, seu áudio sumiu. Olha, hein, dona Silvia. Olha só, o Rafa falou um negócio... Agora deu? Ele falou um negócio muito legal, que muita gente que não conhece muito bem os suplementos alimentares, etc., tem medo de engordar tomando whey protein. E aí, corre esse risco mesmo de engordar ou você está ganhando músculo? Você vai engordar se você não estiver fazendo atividade física? Como é que funciona? E já pegando carona, só pra gente falar aqui o básico. O que é o whey protein? Boa! Muito bom, muito bom. Vamos passar do básico. O whey protein é uma fórmula simples, vem do soro do leite. A bebida é muito fácil, muito prática, mas o comércio veio para assim, né, em grande escala. Até cerveja nós já temos com proteína. Então vamos lá. O whey protein tem duas origens, de origem animal e tem origem vegetal para os veganos também, que a gente não pode esquecer. Tem gente que não tolera bem a proteína do soro do leite. Então, ele é um alimento minimamente processado. Claro, nós temos marcas com menores números de ingredientes, mas sem dúvida, ele fez parte da nossa rotina. O Rafa, eu não sei se eu posso te chamar de Rafa, Pode tá? sim, fique à vontade. As meninas estão te chamando de Rafa. Eu nem sei o nome dele, O pra mim é Rafa, Rafa. Por exemplo, o Rafa, para a gente conseguir bater a quantidade de proteína que ele precisa por dia, só com ovo e com carne fica difícil. Você imagina bem, a gente ter que levar, até questão de armazenamento, é difícil e é muito mais prático. Só que o que está acontecendo com o pessoal? Eles estão tomando porque, tá tomando, tá chique, né? Todo mundo tem uma bebida proteica, todo mundo tem alguma coisa de proteína, então acaba entrando na onda. Mas isso que vocês perguntaram sobre o ganho de peso, hoje é muito usado para o público que quer perder peso. Por quê? Não só para reparação de dano muscular, mas para dar saciedade. Principalmente aquela pessoa que tem muita fome em determinados horários, a proteína veio para ficar. Às vezes a gente não consegue armazenar um frango, por exemplo, uma proteína de boa qualidade. Eu tenho pacientes que de segunda a sexta eles trabalham em produção. Eles não conseguem, não tem geladeira, não tem lugar para armazenar. Eu sei que tem marmitas que às vezes tem aquela térmica, né? Mas não consegue aguentar o calor. Trabalham, às vezes, assim, nessa situação que nós temos que apelar para o whey. Aí, claro, tem algumas marcas que têm um número de ingredientes menores, outros não, mas o excesso de proteína, se não tiver o cuidado, isso pode estar ganhando peso, sim. E fora sobrecarga renal e hepática. O pessoal esquece que tem calorias também, né, gente, nesses alimentos. Acho que é só a proteína e vai. Sim. Verdade, tem caloria. Para dar sabor, tem o carboidrato, às vezes de forma embutida, que muitas das vezes a gente desconhece. Eu gosto sempre de falar o seguinte, para educar a população. Leia os ingredientes. Se você começar a não entender muito, é porque não é legal. E dependendo de como você vê os ingredientes, de barrinha, de pasta de amendoim, da própria cerveja, você vai ver que a adição de ingredientes é muito grande. Então a gente sempre preocupar, vale a pena? É melhor trocar o nosso whey
pela comida, não, nesse caso realmente não tem como consumir o alimento. Ok, a gente passa para o nosso whey, mas o uso tem gente que troca um prato de comida por um whey. Quem serei? Não tá de brincadeira, sei. Mariela. Ô, Silvia. Super? Não. Super? Sério, Mari? Super. Não, isso eu não tô sabendo, não. Pois é, falei que eu ia Tomando tomar pro pito ao vivo. Eu sabia, já sabia, gente. Sabe o que é? Antes do Rafa, já cortando um pouquinho o Rafa aqui, eu tenho preguiça de comer. E mais ainda de cozinhar. E eu moro sozinha. Então, eu vivo à base de coisas práticas dentro de casa. Mas agora eu até comprei umas marmitinhas de comida que tá no freezer. Mas você acredita que tem que descongelar e pôr ali pra esquentar? Antiga, né, que você bota no freezer. Menina, putz, assim, ainda não, tem Maria. esse trabalho. Então eu Aí olho. não, Maria. Ó, Mariela, O mas problema assim, tá exatamente esquentar comida aí, é o sabe mínimo por quê? esforço, né? Pelo amor de Deus. Preguiça. Mas o problema tá Não come aí, cru. porque, por exemplo, não adianta nada você achar que você vai ter resultado tomando uma cerveja de whey, porque você não vai ingerir o whey só da cerveja, você vai ingerir o carboidrato, as outras Não, mas a coisas cerveja todas, de whey substâncias. não, isso não, gente. O que eu substituo com a alimentação é as bebidas lácteas, eu substituo bastante, e barra de proteína algumas vezes também Pois eu é, substituo, principalmente a janta. e o As barras de almoço. proteína, a Silvia tá aí, especialista, vai para falar com mais propriedade do que eu, mas elas são extremamente gordurosas, elas são extremamente com calorias, muitas calorias, então não adianta. O uso da proteína, a Silvia, repito, vai poder falar isso com mais propriedade, mas ela tem que ser equilibrado, não adianta você colocar o suplemento substituindo uma refeição e ele não te dá as outras substâncias que você precisa para sobreviver. E aí você vai ter um outro problema e o efeito do whey não vai ser o mesmo. Achei que eu fosse tomar pito só da Silvia. Não. Entendeu? Aí agora eu resolvi o Rafa vai dar também. Gente, lembrei o Rafa falando sobre isso, Rafa, eu lembrei de uma paciente, ela veio ao meu consultório e ela tá assim, não sei por que eu não tô conseguindo emagrecer, eu me alimento muito bem. Aí ela foi relatando o que ela faz, né? E, de fato, a base da alimentação é muito boa. Só que você não acredita. Depois do almoço, ela pegava uma barrinha de proteína, porque era de chocolate, e era saudável, ao ponto de vista dela. Ela esquentava no micro-ondas com uma banana. Aí fui fazer o cálculo. Gente, dá muito mais a caloria da barrinha com a banana do que com o almoço. Gente, mas é uma bomba de Aí você glicose imagina, também, né? de proteína, de uma só refeição, era mais de 50 gramas. E fora a distensão abdominal que acontecia depois, ela não entendia o motivo. Vocês Vamos imaginam? combinar, né, gente, que os intolerantes à lactose pode tomar whey, inclusive, porque dá um gás, né, ô Silvia? Não é só pra treinar, não, sim. dá um gás. Muito. Aí lembrando que nós temos 3 tipos de whey. Um é o hidrolisado. Ele não é muito bem falado, porque primeiro que é um whey muito mais caro e a gente usa muito ele em pacientes muito críticos. Às vezes sai de uma dieta, muito tempo que estava pela veia, que é a parenteral, e aí passa a tomar o hidrolisado. Mas qual que é o mais popular? O isolado é para intolerante à lactose, ele é sem lactose. E tem o concentrado. E a diferença de preço é grande. Absurdo. Às vezes as pessoas acham que a qualidade do whey é diferente, mas não. É a única coisa que difere do isolado para o concentrado é que o isolado não tem lactose. E qual que é melhor? Depende da pessoa? Depende do seu objetivo, da né? tolerância.